boa noite, graça e paz a todos vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem, amém? Estamos aqui para mais um trabalho, Tempo para Deus, e hoje, como vocês podem ver, estou aqui na minha casa, no meu quarto, né? Mostrar aqui, fazer uma breve panorâmica para vocês. Ali, a cama, meus trecos ali, junto com o do meu esposo, que no fundo é o banheiro, né? A porta do banheiro, aqui a porta, a janela que vai para a varanda de fora. E hoje, na verdade, eu e meu esposo iríamos viajar, né? Iríamos para Ribeirão Preto num trabalho, numa conferência, e acabou não dando certo. Então hoje eu resolvi fazer essa live aqui em casa hoje, de uma forma, né, até começamos meia hora mais tarde, de uma forma mais tranquila, né, dei aí uma folga para o pessoal que me ajuda, porque hoje eu gostaria de falar algo muito pessoal para vocês, a respeito de um testemunho. Na verdade, esse testemunho ele é a respeito do nosso filho mais velho, o Israel Natan, nosso primogênito, amém? Então eu peço a você que desde já, que você possa aí marcar pessoas que precisam ser curadas, que precisam de libertação, que precisam de ter uma palavra de superação para suas vidas. Eu peço que você marque essas pessoas aí, no final que você possa preparar uma água, um copo com água, ou talvez a roupa de alguém, a chave do seu carro, porque no final eu estarei fazendo uma oração por cada um que estiver aí assistindo e também por aqueles que irão ver depois, amém? A importância de um testemunho é muito grande, porque os testemunhos, ele nos edifica na medida com que nós recebemos a cura, o milagre, mas ele também edifica a vida de outras pessoas quando elas ouvem os testemunhos, amém? Quando elas ouvem aquilo que Deus faz, aquilo que Deus realiza, aquilo que Deus promove, elas têm a sua fé edificada no Senhor, amém? Então eu peço a você, comenta aí, marque pessoas, esteja com a gente até o fim, porque esse testemunho, ele marcou a minha vida, marcou a vida da minha família, marcou a vida do meu filho, e eu tenho certeza que também vai marcar a sua vida, vai trazer uma nova esperança para você, e você não vai temer, né, as adversidades da vida, porque o Senhor, ele é aquele que livra, o Senhor é aquele que tem propósitos, o Senhor é aquele que quando ele age, nada e nem ninguém pode impedir o agir do Senhor, amém? Então, fique aí até o final, em nome de Jesus, marque pessoas, nos ajude, né, a promover esse trabalho para que outras pessoas sejam também edificadas em nome de Jesus. Eu não sei se você está fazendo janta agora, eu estava ali mexendo com as panelas, mas coloca o celular do ladinho, vai ouvindo, fica em espírito e deixa o Senhor falar com você nessa hora em nome de Jesus, amém? Então eu gostaria de dirigir uma oração contigo para que o Senhor ele venha abençoar esse trabalho em nome do Senhor Jesus, amém? Papai querido, eu te agradeço, eu bendigo e exalto o teu santo nome, ó Deus, porque eu sei que o Senhor é maravilhoso, eu sei que o Senhor tem propósitos em nossas vidas, e eu sei, meu Pai, que há muito tempo o Senhor tem ministrado, Senhor Deus, esse testemunho no meu coração para ministrar a outras vidas. E eu sei, meu Pai, que grandes coisas o Senhor fará, milagres, cura, restauração, transformação, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, comece a trabalhar em vidas, comece a trabalhar em corações, entregamos esse trabalho nas tuas mãos, Senhor, porque nós fazemos a nossa parte, mas o mover é teu, a ação é tua, o milagre é teu, a honra é para o Senhor, a glória é para o Senhor, e isso não se discute, ó Deus, porque o Senhor é o único.
digno de toda honra, digno de toda glória, digno de adoração, digno, Senhor Jesus Cristo, de receber tudo aquilo, meu Pai, que nós temos para te oferecer. Seja adorado nesse momento, ó Deus de Israel. Fale com o meu coração, fale ao coração dessa pessoa que está aí comigo, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E vamos lá para a palavra do Senhor. E hoje eu quero meditar com você a respeito de uma palavra que é o tema hoje do trabalho, amém? Hoje eu coloquei o tema como milagre da laje. É bem curioso, né? Milagre da laje, como assim? Uma laje pode promover milagres, queridos? Quando Deus quer fazer, quando Deus quer realizar, Ele usa quem Ele quer, da maneira com que Ele quer, e Ele faz do modo que Ele quer, amém? Então, você vai saber qual é o milagre da laje, qual é esse milagre que alcançou a minha vida, alcançou a minha família, alcançou a vida do meu filho, em nome de Jesus. E para nós começarmos, né, esse testemunho, eu vou ler aqui uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, do capítulo 2. Eu vou ler com você por enquanto até o capítulo 4, amém? Para nós meditarmos o milagre da laje, tá? E você vai ver como que o Senhor é maravilhoso, como que o Senhor é poderoso, e quando Ele tem propósito, ninguém pode impedir com o agir do Senhor, porque quando Ele quer, Ele faz. E quando Ele não quer também, não adianta a gente ficar bravo, não adianta a gente murmurar, não adianta a gente braguejar, porque quando Deus quer, Ele faz. E quando Ele não quer, é porque os planos dEle e o não do Senhor também nos aperfeiçoa. Sabia disso? O não do Senhor, Ele também nos ensina. O não de Deus, Ele também promove milagres em nossas vidas, amém? Então eu não sei qual é a fase que você está vivendo, se é a fase do sim ou se é a fase do não. O que eu quero que você entenda, que em qualquer momento da tua vida, seja qual for a resposta de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, porque é assim a vontade do Senhor, ela é soberana, amém? E aqui a palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos 2, diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa, e muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta deles se achava um lugar, e anunciava-lhes a palavra. Ou seja, Jesus estava ali em Cafarnaum, né? E ali no templo ele anunciava a palavra. Continuando no verso 3, alguns foram ter com ele, e conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Amém? Vamos ler até aí. Rosânia Souza, que Deus te abençoe. Boa noite, querida, graça e paz, amém? Que bom que você está aí para compartilhar conosco dessa palavra maravilhosa e desse testemunho que eu tenho certeza que vai transbordar o coração de vocês, assim como transbordou o meu coração e transformou a nossa casa, transformou a nossa história, a vida da minha família, a vida do meu filho mais velho. Amém? Mas antes vamos fazer uma breve meditação nessa palavra que se identifica muito com aquilo que nós vivemos através desse testemunho do milagre da laje, amém? A irmã Zenaide, boa noite, graça e paz, Deus te abençoe, minha linda, que bom que você tá aí, amo a sua vida, Zê, aleluia. Então vamos meditar. O Senhor, ele estava ali, né, em Cafarnaum, e ele estava em casa, né? A palavra do Senhor diz que ele estava ali em casa, e muitos foram até onde Jesus estava, porque onde Jesus chegava era assim,
Quem gostava dele, quem queria ouvi-lo e também quem queria criticá-lo, né? Os fariseus, aqueles murmuradores, né, que sempre estão de plantão, também o acompanhavam. Então, aonde Jesus estava, fora os discípulos, fora os amigos mais chegados, existia sempre uma multidão. Fosse a multidão que precisava de milagres, fosse a multidão que só gostaria de ouvi-lo, ou também aqueles murmuradores de plantão, aqueles descrentes de plantão, talvez só para observar, né? Observar os passos e aquilo que Jesus ia fazer naquele momento, para sair julgando e duvidando daquilo que ele iria falar, mas ele não se importava com isso, porque ele era o Filho de Deus. E aí a palavra do Senhor continua dizendo que ele estava em casa e a multidão o cercava. E no meio daquela multidão apareceu um homem paralítico. E esse homem era o paralítico, né? E até o texto diz, o paralítico de Cafarnaum, um homem que foi curado. Só que ele não conseguia chegar até Jesus. Ele não conseguia ter acesso até as mãos do Senhor Jesus. Ele não conseguia chegar próximo do Senhor Jesus. Por quê? Porque ali existia uma grande multidão. Só que esse homem, ele tinha 4 pessoas que acredito eu que eram muito amigos dele, que eram muito próximas a ele. E quando eu digo que quando Deus quer fazer, ele usa quem ele quer da maneira com que ele quer. Talvez esses 4 homens, a Bíblia não fala que eles eram amigos desse paralítico de Cafarnaum. A Bíblia declara que simplesmente eram 4 homens que, carregando aquele homem, né, pelo seu leito, pela maca, né? Eles ali tentaram levar aquele homem até Jesus, mas a multidão não deixava. Ei, eu quero dizer para você que quando Jesus ele tem propósito na tua vida, ele vai usar pessoas próximas, mas ele também vai usar pessoas de longe. Ele vai usar seus amigos, mas quando ele quer, ele também pode usar os inimigos. Ele pode usar pessoas que você conhece, como ele pode trazer um desconhecido de outro lugar, de outro estado, de outro país, seja de onde for, para te abençoar. E eu vou longe ainda. Tem um dito popular que diz aí, né? Que quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. E é bem dessa maneira, amém? E aí a palavra do Senhor diz que eles não conseguindo ter proximidade com Jesus para que aquele homem fosse curado, o que eles fizeram? Eles entraram, olha a estratégia que eles tiveram, a visão que esses homens tiveram. Bom, se não dá para entrar pela janela, se não dá para entrar pela porta, se não dá para entrar pelos fundos, o único lugar que dá para entrar é pelo telhado. E é por lá que nós vamos entrar. E eles agiram rápido, foram para o telhado, abriram uma parte, mas não foi qualquer lugar do telhado, queridos. Não foi qualquer parte do telhado que eles abriram, não. E depois disso você vai ver que tem uma associação com o testemunho que eu vou dizer aqui para vocês, o milagre da laje. Não foi qualquer pedaço de telhado que eles tiraram para colocar aquele homem lá dentro. A palavra do Senhor diz, olha aqui no verso 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. Ele quem? Jesus. Ou seja, aqueles homens pensaram, não dá para entrar pela janela, não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pelos fundos, nós vamos entrar pelo telhado, mas nós não vamos entrar em qualquer lugar do telhado. Nós vamos entrar bem na proximidade da onde Jesus está. Queridos, quem precisa de milagre não vê distância, não vê dificuldade. Quem precisa de milagre não vê problema. Quem precisa de milagre apenas crê. Porque se você crê que Deus ele faz e ele pode fazer, ele certamente irá efetuar um milagre na tua vida. E aqueles homens estrategicamente, eles colocaram aquele homem acamado, aquele homem paralítico, bem na onde Jesus estava. Jesus estava em um ponto da casa, eles abriram o telhado no ponto estratégico, aonde Jesus estava. E ali o Senhor, ele liberou uma palavra para aqueles homens. E especificamente,
para o paralítico. No verso 5 diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E se você continuar lendo, né, os críticos de plantão ali condenaram Jesus, mas quem é ele para perdoar pecados? E o Senhor soberano, maravilhoso, e que ninguém pode contender com o que ele é, né? Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. O Senhor não somente perdoou os pecados daquele homem, mas o Senhor ministrou a cura para a vida daquele homem. Por quê? Porque aquele homem creu que se os amigos dele descessem ele pela laje, ele sairia de lá curado. Ele até teve que ter ajuda para descer pela laje, mas ele saiu com as suas próprias pernas. Ele saiu andando, ele saiu não somente curado do seu corpo físico, mas ele também recebeu a cura da sua alma. Porque Jesus, ele é assim. Quando ele faz a obra completa. E aqui eu quero entrar no meu testemunho. O milagre da laje. Era em meados aí de 2010, mais ou menos. Eu tinha saído, né, bem cedinho de casa. Eu não sei se vocês sabem, mas eu e meu esposo, a gente lidera uma igreja, o Ministério Unidos em Cristo, aqui da cidade de Jaú, em um distrito de Potunduva, que é um distrito de Jaú, né? E eu tinha ido até Jaú, né? Que daí cerca de 10, 11 quilômetros, para resolver algumas coisas, e meu esposo ficou em casa. E nós temos 3 filhos, né? Na época, o meu primogênito, que é o que fez aniversário ontem, fez 23 anos. Ele estava com 10 anos na época, se eu não me engano. Aí nós temos a Eixla, que tem, ela tá com 20 anos agora, né? Mas na época ali ela tava com 8 anos mais ou menos. E o Miguel Cainã, que era o menor. E eu saí, fui resolver problemas na cidade, né? Em Jaú. E aí voltei, era mais ou menos aí 10h30 da manhã. E meu marido já tava ali fazendo almoço. E eu cheguei em casa e o meu filho mais velho, que tinha 10 anos, ele veio me encontrar todo feliz, brincando, sorridente, mas eu percebi que na cabeça dele, na testa dele, estava cheio de poeira, um pó branco. E eu olhei para ele e eu falei assim: filho, e esse pó na sua cabeça, né? Você precisa tomar banho. E ele conversando divertido ali comigo, falando assim: mamãe, a senhora não sabe o que aconteceu, né? E aí veio a Eixla já correndo, e veio o Miguelzinho, que também era pequenininho, correndo, e todos eles ali entusiasmados em querer me dizer o que tinha acontecido. E eu vi a alegria deles, vi que estava tudo normal, falei: então me conta, né? O que aconteceu? E o Israel falou: a laje caiu na minha cabeça. Na hora eu gelei, eu falei: como assim? A laje caiu na sua cabeça? E o papai não te levou no médico? E a mãe, né, que é toda preocupada. Oi, Rô. Sim, estamos orando pelo Henry. Então presta atenção nesse milagre aqui, que o milagre vai alcançar a vida do teu neto em nome de Jesus, amém? Toma posse aí. E aí eu comecei a conversar com ele e comecei, né, ver se estava tudo bem, coloquei a mão na cabecinha dele. Eu falei: você tá bem? Como é que foi isso? Me conta. E aí, ele me levou para a sala. Ele me levou para a sala e ele me mostrou. Na sala inteira, queridos, ele estava deitado no sofá. Ele estava assistindo o desenho. E de repente, na cabeça dele, mas em cima da cabeça dele, puf, caiu o reboco da laje, né? Porque se fosse a laje, ele teria morrido, mas caiu o reboco da laje, o que seria suficiente para causar um trauma, né? Para machucar mesmo. E ali, eu olhei, né? E assim, nem 1 centímetro a mais e nem 1 centímetro a menos. O reboque da laje caiu certinho na cabeça do Israel. E mesmo assim eu fiquei preocupada, eu falei: filho, você tá bem, né? Você tá sentindo alguma coisa? E naquele momento ele não estava sentindo absolutamente nada. Tava como se nada tivesse acontecido, dando risada, brincando, conversando.
E ali depois eu fui com meu esposo, perguntei para ele. Ele falou, ele tá bem, né? E aí eu fiquei tranquila. Quando foi por volta de 11h30, né? Mais ou menos 1 hora que passou, ele começou a reclamar de dor de cabeça e começou a vomitar. E aí eu corri com ele pro posto de saúde. E aqui no nosso distrito, graças a Deus, né? Eu não tenho do que reclamar, porque todas as vezes que eu precisei, fomos muito bem atendidos, tanto eu quanto a minha família. E aí levei ele rapidamente ali, né, pro pronto-socorro. Cheguei lá, expliquei o que tinha acontecido, tinha um médico ali de plantão e ele falou assim, mãe, dá um dipirona, né? Alguém se identifica aí? Glória a Deus. Porque pela queda, a dor de cabeça e o vômito pode ser normal, né? Deve ter mexido em alguma coisa. Eles têm os termos técnicos para falar. Ele falou, olha, dá esse remedinho, dá umas gotinhas de dipirona, que daqui a pouquinho vai passar. E fui para casa com ele, dei o remedinho, só que ele não passou. A dor de cabeça continuou e ele falou que doía essa parte frontal aqui, né? Do meio da cabeça aqui, era uma dor estranha. Ele disse que era uma dor que queimava. E o vômito, aquele vômito a jato, né? Não é aquele vômito que cai assim normal, era um vômito que ia longe. E se não bastasse a dor de cabeça e o vômito, ele começou a ficar febril. Mas não era febre alta. Era tipo assim, 37,8, 37,9, aquela quenturinha bem de leve. E ao invés de levar no posto de novo, eu corri para Jaú. Chegando em Jaú, era por volta de 12h30, mais ou menos. Entrei com ele, eu e minha mãe, e meu esposo ficou em casa com a Eixla e com o Miguel. Chegando na Santa Casa, tinha uma doutora lá maravilhosa, a doutora Fabiana, pediatra, e ela atendeu na hora, eu expliquei para ela o que tinha acontecido, e ela falou, mãe, vamos fazer um raio-x, vamos fazer uma tomografia, vamos fazer exames de sangue, mas a gente vai internar. Por quê? A dor de cabeça e o vômito até pode ser por causa da queda, da dor que faz com que o organismo dele entenda que alguma coisa está errado. Mas a febre é infecção. Nós vamos investigar e nós vamos interná-lo. Queridos, até aí, tudo bem. Fica até o final que você vai se surpreender com o milagre da laje. Internamos, subiu ele, a minha mãe e eu. E até fazer a papelada da internação e tudo mais, já era aí por volta de 1h30, mais ou menos. Entramos, ele andando, conversando comigo, né? Tava meio moadinho já por conta da febre e por conta do vômito, porque o que ele tinha comido no almoço, ele começou a soltar e nem água ele tomava, nem Gatorade, não parava nada no estômago. Só que ele conversando, né? Eu com ele no quarto, a minha mãe junto e a gente orando e eu conversando com ele em todo tempo, até que ele começou a ter uma piora. Ele começou a ficar bem moado, ele já não conseguia mais conversar, raciocinando direito comigo. E ali eu e minha mãe meio apreensivas e começamos a intensificar na oração. E ele começou a ficar sonolento. Ele começou a ficar muito sonolento. E o meu medo é que ele dormisse. Porque dizem, né, os mais antigos, que quando tem uma queda, um trauma, a criança não pode dormir, porque senão é perigoso. Então eu tinha esse medo. E eu conversava o tempo todo com ele, dizendo, Israel, mamãe tá aqui, o Senhor tá cuidando de nós, não dorme, filho, e conversava com ele. Nisso ele já não andava mais, já era aí quase 2h30 da tarde, ele não andava mais, ele já não conseguia mais ficar compenetrado assim, acordado comigo, e eu batia assim no rostinho dele, para não deixar ele dormir. E uma enfermeira que estava lá, ela viu que ele estava piorando. E aí ela falou assim, mãe, você tá aqui com ele, eu tô vendo que ele tá tendo uma piora, você não quer passar na Unimed? E aí eu falei para ela, amada, eu não tenho convênio com a Unimed, eu não tenho dinheiro para chamar um médico particular, porque nós pastores, é claro que tem as suas exceções, mas existem pastores sérios que não vivem de soberba em soberba. Existem pastores que ainda vivem de propósito e da provisão que o Senhor dá.
E no meu caso é assim até hoje. E aí eu falei para ela, eu falei assim, eu não tenho dinheiro para chamar médico particular e eu não tenho dinheiro aqui, não tenho convênio. E aí uma moça muito atenciosa, usada por Deus, ela falou assim, mãe, eu tenho certeza que a médica que tá lá, ela é uma pediatra, ela vai atender seu filho. Se ela atender o seu filho, a senhora vai comigo lá? Eu falei, claro. Irmãos, numa hora dessa o orgulho, soberba não resolve nada, amém? E aí eu falei, claro, e colocamos ele na cadeira de rodas, saímos da Santa Casa Nova, fomos até o prédio da Santa Casa Velha, né, onde era a antiga Unimed ali, e ela ligou antes para a médica falou, não, pode trazer ele porque nós vamos atender. A hora que nós chegamos na recepção da Unimed, nós chegamos na recepção, a enfermeira falou com a outra recepcionista, a recepcionista da Unimed falou assim, ó, a doutora acabou de sair. Aí a enfermeira lá do SUS falou assim, não, mas ela acabou de dizer, eu liguei para ela, ela falou que ia atender esse garoto, ele não tá bem e tal. Aí a enfermeira da Unimed falou, olha, ela pediu desculpas, mas ela foi embora. A hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, e agora? Na hora eu falei, Senhor, realiza o milagre porque eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor está aqui comigo e eu vou confiar 100% no Senhor. E voltamos. E nisso, queridos, a hora que nós voltamos para o quarto, o meu filho já não falava mais. Ele não falava mais, ele não conseguia ficar acordado mais. E eu conversava assim, bem no pezinho do ouvido dele, falava, filho, mamãe tá aqui, orando com ele em todo o tempo, clamando a Deus e ministrando sobre a vida dele. E a única coisa que ele fazia era assim, ó. Ele só balbuciava. Ele ouvia, mas ele não conseguia me responder mais. Ele ouvia, mas ele não conseguia, sabe, me dar uma devolutiva. E ali eu orando com a minha mãe ali de intercessora comigo, e nós clamando ao Senhor, quando de repente entrou um médico. Sendo que naquele dia não ia passar médico. O médico ia passar no outro dia, né? E aí o médico entrou e ele falou assim, mãe, eu sou o doutor Gilberto, se eu não me engano, neurologista. Eu tô aqui porque eu vim trazer a tomografia do seu filho. Mas na verdade eu ia trazer só amanhã, mas amanhã eu vou ter um congresso tal, de medicina, e não vou poder estar aqui amanhã. Então eu trouxe hoje. E aí ele abriu o exame e mostrou pra mim, falou, ó, tá vendo aqui, não tem nada, o cérebro dele tá perfeito, tá sem massa, não sei o que, eles falou lá os termos técnicos, e eu nem dei muita pelota pro que o médico falou, porque a minha preocupação tava pelo que eu tava vendo ali, eu sabia que o meu filho não tava bem. Então, o que ele me dissesse ali da tomografia não ia fazer muito efeito, eu queria que resolvesse ali na hora. E aí ele olhou, ele falou ali os termos, aí ele falou assim para mim, mãe, embora o exame dele não deu nada, e embora não era para eu estar aqui hoje, eu tô percebendo que ele não tá legal. A senhora me permite fazer um exame nele? E aí eu olhei pro doutor e eu falei, doutor, foi Deus quem trouxe o senhor aqui, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. E aí ele foi, pediu os aparatos para a enfermeira, virou meu filho de lado e tirou um líquido da espinha. Esse líquido da espinha para fazer um exame muito minucioso. E o meu filho, ele não esboçou nenhum tipo de dor. E esse exame, queridos, é muito dolorido. É muito, muito, muito dolorido e muito delicado. E ele tirou esse exame, Israel não deu um gemido, porque ele estava transpassando já. E a hora que ele levou o exame, era por volta de mais ou menos aí já 5 horas da tarde, meu filho já não balbuciava mais, já não acordava mais. Eu acredito que ele já estava até meio que entrando em coma, começou a aparecer umas manchas avermelhadas no corpo. E aí a enfermeira chegou, era umas 5 horas da tarde, entrou no quarto e falou assim, mãezinha, vamos pro isolamento? E aí eu virei para ela e falei assim, como assim? Isolamento? Ela falou, isolamento, porque deu positivo para meningite no seu filho. E aí eu olhei para ele, olhei para ela, clamei ao Senhor e sentei. As minhas pernas bambearam e eu sentei.
no que eu sentei, a única coisa que eu consegui fazer era dar glória a Deus por ter descoberto. E aí ela perguntou para mim, mãe, ele não reclamou de nada nos últimos 7 dias, ele não falou nada. E aí eu falei, não, ele estava normal, comendo bem, vivendo bem. A única coisa que ele reclamou, falei para ela, é que ele não estava enxergando bem de longe. Só que eu não liguei muito porque dias antes eu tinha levado a Eixla no oftalmo e a Eixla precisou de óculos e eu imaginei que era assim, vontade de usar óculos também, né? Coincidência. E ela virou para mim, ela falou, mãe, mas já era sinal de meningite. E a meningite dele era meningite bacteriana, que é uma das mais perigosas que tem, ela mata em 24 horas. 24 horas. Ou seja, 10 horas da manhã, né? Entre aí 8 horas, 9 horas da manhã foi quando caiu a laje, o reboco na cabeça dele, nem 1 centímetro a mais e nem 1 centímetro a menos, caiu o reboco ali na cabeça dele. Se eu não fosse correndo com ele para o hospital e esperasse, talvez não daria tempo daquele dia o meu filho terminar com vida. E aí, para resumir, nós fomos para o isolamento, já entrou com antibiótico, no outro dia de manhã o meu filho já estava conversando, já estava ali se recuperando, e 2 dias depois que nós estávamos ali no isolamento, eu escutei uma gritaria numa sala, né, ao lado ali, e eu perguntei para a enfermeira, e ela falou, mãe, o dia que você entrou com seu filho, também veio um menino de 15 anos, com o mesmo sintoma de meningite, só que a dele era viral. Ele ficou uma semana indo e vindo, né, mas não deu tempo e hoje ele morreu. E ali eu vi o cuidado de Deus com a minha casa, com a minha família. Ali eu agradeci muito a Deus, mas eu também intercedi por aquela mãe, por aquelas irmãs que gritavam, eu quero meu irmão, eu quero meu irmão. E a mãe gritava desesperadamente pedindo pelo seu filho. E ali eu intercedi pela vida delas e agradeci ao Senhor. Agradeci muito a Deus, porque se não fosse o agir do Senhor, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a graça do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha vida, hoje eu não teria o meu filho mais velho. Ontem ele fez 23 anos, saudável, sem sequela nenhuma, né? Inteligentíssimo, fala aí 2, 3 línguas e está estudando grego ainda. Então, em perfeito estado. Em perfeito estado. E a vida dele é para a glória do Senhor. Esse testemunho milagre da laje, eu me identifico com esse homem paralítico, porque quando os amigos dele se entenderam que ele precisaria, que ele poderia receber a cura, eles colocaram ele no telhado, eles não viram obstáculo. Quando Deus quer fazer, ele faz. Se aquele reboco, se aquela laje não tivesse caído na cabeça do meu filho, o processo da meningite não teria acelerado, talvez eu teria chego com ele na Santa Casa ruim, e aí os médicos iam mandar voltar para casa achando que era virose. Mas por que internaram? Porque a laje caiu na cabeça dele. Vocês conseguem ter compreensão disso? E os sintomas dele já estavam aparecendo, mas o Senhor foi cuidadoso. O Senhor colocou aquele médico no exato momento para fazer aquele exame. O Senhor abriu o entendimento daquela médica que quando eu entrei pela porta do pronto-socorro, ela falou, mãe, vamos internar o seu filho e vamos investigar. O Senhor preparou tudo e todas as coisas. E eu creio, queridos, que até aquela médica que foi embora foi permissão de Deus. Sabe por quê? Olha o não de Deus para nos favorecer. Porque talvez se ela tivesse ali atendido o meu filho, a quem nós iríamos delegar a glória? A ela.
porque ela fez, porque ela ajudou, porque ela fez isso, porque ela... Não, Deus permitiu que ela fosse embora para que eu entendesse e a minha casa entendesse que a provisão e a cura não viria de homens, somente viria da provisão 100% do Senhor. E o que eu tinha que fazer naquele momento não era brigar, não era esbravejar, não era sair correndo atrás daquela médica, não era gritar com a moça da recepção. O que eu precisava fazer naquele momento era crer que se o Senhor nos permitiu chegar ali, Ele também iria nos permitir sair dali. E não sair no luto, mas sair com a vida. E foi isso que aconteceu. Deus permitiu o reboque da laje cair na cabeça do meu filho para acelerar um processo de meningite, para que ele fosse curado, para que ele fosse transformado, não somente no seu corpo, mas na sua alma, no seu espírito. Ei, eu quero dizer para você, se os nãos de Deus estão alcançando a tua vida, não reclame, não murmure, porque a hora que aqueles homens também chegaram onde Jesus estava, eles não viram a multidão como impedimento. Eles não viram as pessoas que estavam ali do lado como impedimento. Eles não murmuraram, eles não reclamaram, eles não voltaram para trás dizendo: ah, não tem jeito, Deus não vai fazer. Ei, tem jeito sim. Quando nós cremos que Deus pode fazer, nós fazemos a nossa parte, porque Ele é fiel, poderoso para agir do momento e da maneira, na hora e como Ele quer. Aqueles homens, da mesma maneira com que eles fizeram a parte deles, desceram aquele homem pelo telhado. Isso é fé, é passo de fé, é posição de fé. Na hora que aquela médica foi embora, eu não murmurei, eu não reclamei, eu não braguejei, eu simplesmente falei: Senhor, o que eu tiver que passar, passe comigo. Porque eu creio 100% que o Senhor é Deus e que o Senhor é fiel. E a minha mãe de intercessora ali do nosso lado, Deus não foi tarde, queridos. Deus não foi tarde, Deus agiu na hora exata. Deus agiu na hora certa. E hoje, meu filho está com 23 anos. E é uma bênção de Deus na nossa vida. E eu não me canso de lembrá-lo desse milagre. Todos os anos, quando ele faz aniversário, eu falo para ele: filho, a sua vida é um milagre do Senhor. E hoje, querido, já faz muitos anos isso. Já faz muitos anos. Mas hoje o Senhor tocou no meu coração desde ontem. Já era para ter ministrado essa palavra ontem. Mas como eu creio nos propósitos do Senhor, talvez era hoje você que precisasse ouvir que o Senhor, Ele realiza milagres ainda hoje. Mas nós precisamos crer. Nós não precisamos olhar os nãos como impedimento. Nós não precisamos olhar as multidões que muitas vezes tá aí, né, só nos observando para murmurar contra nós, para criticar contra nós. Não. Nós precisamos olhar ao nosso redor e saber que se existem pessoas falando mal de mim, falando mal de você, entregue elas para o Senhor, porque na hora certa Deus vai trabalhar na vida delas. Ei, não foque o seu olhar naquilo que está dando errado. Foque o seu olhar nas oportunidades que o Senhor tem dado a você. As oportunidades que o Senhor nos dá são maiores e melhores do que as oportunidades que o homem nos dá. Você consegue ter compreensão disso? Você consegue entender isso? E eu quero declarar sobre a tua vida, que sobre as tuas dificuldades, que sobre os teus problemas, que sobre as tuas adversidades, haverá um milagre da parte de Deus preparado para você. O meu milagre foi o milagre da laje. Eu não sei qual é o milagre que você espera e que você crê, mas que você vai alcançar, você vai em nome de Jesus. E eu quero dizer mais para você, seja no teu corpo, seja na tua alma, ou seja no teu espírito, o Senhor, Ele é o mesmo e Ele pode operar grandiosamente em nome de Jesus. E eu quero dizer mais para você, quando o milagre acontecer, quando o milagre chegar, não faça como os 10 leprosos, que, né, os 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Só um teve a gratidão no coração.
Agradeça. Seja fiel ao Senhor. Que a tua fidelidade esteja intacta na presença, na obra, no mover, no crer no Senhor. Porque tem gente que é assim, recebe o milagre, ó, pica a mula, dá no pé, achando que Deus não vê. Mas os dos olhos do Senhor nada escapa. E se o Senhor ele faz uma vez, ele está preparado para fazer de novo, e de novo, e de novo. A gente só não pode brincar com a obra do Senhor. Mas se houver o arrependimento, ei, volta para o lugar de gratidão, porque o Senhor ele te espera em nome de Jesus. Amém? Esse é o milagre da laje, onde o Senhor permitiu de uma forma estrondosa, de uma forma que eu não esperava, ele promoveu o milagre e a cura sobre a minha casa. E o mais interessante é que quando o Covid começou, eu não fiquei nenhum dia conturbada, perturbada, ansiosa, medrosa, não. Porque eu me lembrava dessa provisão. E outra live eu vou falar sobre o meu outro filho que também teve meningite, e aí foi outro processo. Mas quando o filho, né, da cantora Eishla, ele também teve meningite, foi o mesmo tipo de meningite do meu filho, bacteriano. O mundo inteiro orou por aquela mulher. O mundo inteiro orou pelo filho dela. Quantas vezes eu não ajoelhei e não chorei, e eu falei para o Senhor, o Senhor curou o meu filho, curo dela também, porque eu sei, eu imagino, eu senti na minha pele a dor que ela está sentindo agora. E eu clamei pelo filho dela. E eu acredito que você que está aí me vendo, que sabe da história do filho da Eishla, também orou, também clamou. Do Japão até o Brasil aqui, todos oraram por ela. Mas qual foi a vontade do Senhor? Recolher o filho dela. Eu imagino a dor que ela está sentindo, mas através da dor dela, ela tem levantado muitas outras mães que passaram pelo luto. E muitas outras mães conseguiram enxergar a vida por uma nova perspectiva, uma nova realidade, e conseguiram crer que Deus, ele é Deus, soberano, apesar dos nãos. Mas quando eu soube que o filho dela faleceu, eu chorei dias e dias, sentindo a dor que ela estava sentindo, mas eu chorei muito de gratidão a Deus. E a minha oração naquela época era o seguinte, eu falava, Deus, eu não sei os teus propósitos pela minha casa e pela minha família, sobre a vida do meu filho. Deus, eu não sei por que o Senhor me amou tanto a ponto de preservar a vida do meu filho, mas eu sou grata ao Senhor, porque o Senhor guardou a minha fé. Porque eu não sei se eu conseguiria permanecer na presença do Senhor como ela permaneceu. O Senhor, ele nos conhece. O Senhor, ele te conhece. E ali eu glorifiquei a Deus. E aí quando veio a pandemia, eu não tive um pingo de medo, porque eu sabia que o milagre do Senhor estava estabelecido sobre minha casa. Que o Senhor, ele estava guardando os meus. E eu sabia que houvesse o que houvesse, a vontade do Senhor, ela prevalece. Quando a vontade do Senhor, ela prevalece sobre as nossas vidas, não tem status, não tem dinheiro, não tem fama. Não tem fama. Quando Deus quer agir, ele age. Amém? Meu cachorro tá aqui do meu lado, querido. Então, fique com essa palavra no teu coração. Silmara tá dizendo, eu também orei, porque eu também perdi a minha filha com meningite. Silmara, você entende o que eu tô dizendo, então. Dias de angústia, não é verdade? Dias de aflição. A hora que a enfermeira virou para mim e falou assim, mãe, o seu filho está com meningite. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não tenho nem palavras para expressar o que eu senti naquela hora. As minhas pernas bambearam e eu só sentei no banco e consegui glorificar o nome do Senhor por ter dado aquele diagnóstico precoce. Amém? Mas eu entendia que o tempo todo que aquilo só estava acontecendo com a permissão do Senhor. Então, queridos, eu quero dizer para você,
Saia do seu estado de murmuração, de reclamação e veja as estratégias que o Senhor ele tem dado a você. Amém? Aqueles homens do paralítico de Cafarnaum, embora eles estavam ali no meio de uma multidão, né? E a multidão os impedia de chegar até Jesus. A multidão os impedia de que Jesus tocasse, né, de imediato na vida daquele paralítico. Eles não ficaram olhando a adversidade, não. Eles não ficaram olhando para as impossibilidades, não. Eles creram que a estratégia que eles estariam ali provocando para chegar até Jesus, o Senhor ele seria fiel. Ei, as estratégias que o Senhor dá para você, a respeito da tua família, a respeito da tua fé, a respeito da tua saúde, a respeito da tua casa, a respeito da tua vida financeira, são as estratégias aonde o Senhor vai operar em nome de Jesus. Apenas creia, porque o Senhor, ele curou e salvou aquele homem. Não foi talvez pelo tamanho do esforço, mas foi pelo tamanho da fé. Porque o Senhor disse para ele: homem, a tua fé te salvou. Amém? Assim aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. A fé dela salvou a vida dela. Ei, tenha fé. Tenha fé. Acredite. E a fé não é a gente crer naquilo que os nossos olhos veem. Nós não podemos andar por vista. Nós podemos andar por fé. Decida crer que o Senhor, ele é galardoador daqueles que o amam, daqueles que o buscam e daqueles que temem ao seu nome. Amém? Que esse testemunho, o testemunho da laje, possa edificar a tua vida, continuar edificando a tua fé. Hoje, todas as vezes que eu olho para a laje da minha casa, eu glorifico a Deus porque um dia o Senhor permitiu que um pedaço de laje, nem 1 centímetro a mais e nem 1 centímetro a menos, exatamente um pedaço de laje caiu sobre a cabeça do meu filho e Deus permitiu aquela situação para salvar a vida dele, né? O Senhor confunde as coisas, então nós precisamos crer em todo tempo que Ele é Deus e que Ele é soberano. Amém? Eu quero orar por você. Se você tem um copo de água, se você tem uma chave, uma veste, uma foto de alguém que você possa segurar aí agora, nós vamos orar. Nós vamos apresentar a vida do Henry. O Henry é uma criança que está convulsionando e a avó dele tem pedido oração. Nós temos orado pela vida do Henry. Eu queria, dar a paz do Senhor para a Aline, que está aí. Aline, Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Silmara, estaremos orando por você também. Estamos orando pela tua casa, pela tua família. Creia que o Senhor é contigo, amada. Amém? Não esquecemos da nossa conversa da semana passada. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem preparado para você e para a tua família em nome de Jesus. Amém? Segure o teu copo com água. Segure aí as chaves do teu carro, da tua casa. Seja qual for o objeto. Não é simplesmente pelo objeto. Não é simplesmente pela água. Vocês viram que aqueles homens colocaram aquele homem lá pela laje. São estratégias que o Senhor nos dá. E nós precisamos usar dessa estratégia com fé. Em nome de Jesus, amém? Vamos estar apresentando sim a Franciane em oração em nome de Jesus. Vanderlei Valentim, que o Senhor abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos estar orando e agradecendo a Deus, porque o Senhor ele é bom e ele é fiel, amém? E eu quero pedir antes da oração que você possa compartilhar esse testemunho com mais pessoas, para que outras pessoas possam entender que para Deus agir, as coisas não precisam estar alinhadinhas, certinha, bonitinha, não, porque quando Ele quer, Ele faz. Apenas nós temos que crer e nos colocar à disposição do reino de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai soberano, eu te louvo, eu te bendigo, Senhor Deus, e nesta hora, meu Pai,
Eu quero te agradecer por esse testemunho que o Senhor me fez viver. Pai querido, muitas vezes nós não queremos viver os processos, é difícil viver o momento de cada processo. Mas, Senhor Jesus Cristo, se não fossem os processos difíceis da nossa vida, se não fossem as adversidades, se não fossem, Senhor Deus, os momentos em que a gente não está entendendo nada, os momentos que a gente não está compreendendo, mas que a gente crê que o Senhor é fiel, Pai querido, se não fossem esses processos, a gente não poderia testificar a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua soberania. Senhor, naqueles momentos de angústia, Pai querido, eu precisei tomar a decisão de crer no Senhor, a decisão de entregar a vida do meu filho nas Tuas mãos, e o Senhor foi misericordioso, zeloso e bondoso e devolveu a vida do meu filho, e nós pudemos viver aqueles dias de milagre. E hoje, Senhor, eu testifico esse milagre para que o Senhor venha aumentar, para que o Senhor venha trabalhar sobre a fé deste homem, desta mulher que está me ouvindo. Pai querido, eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é o problema, eu não sei se é enfermidade, eu não sei se é a fé, eu não sei se é o matrimônio, eu não sei, Pai. Mas o Senhor sabe, assim como o Senhor sabia que o meu filho já estava com aquele vírus de meningite no seu cérebro, e o Senhor permitiu um pedaço de laje, de reboco cair na cabeça dele, para que esse processo fosse acelerado, e Deus, a Tua provisão viesse nos alcançar. Eu te peço agora, meu Pai, entre com a Tua provisão sobre a vida desse homem, sobre a vida desta mulher, e sobre a necessidade. Deus, entre com os Teus propósitos, meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha testificar no espírito deste homem, desta mulher, de que não é momento de murmurar, de que não é momento de reclamar, que não é momento de olhar para as adversidades, não é momento de olhar para as multidões, não é momento, Senhor Deus, de olhar para aquilo que não está dando certo, não. É momento de crer, e é momento de usar as estratégias que o Senhor nos permite ter. É momento de crer que as estratégias que o Senhor nos dá é para a Tua glória, é para louvor, é para engrandecimento do Teu santo nome. E eu te agradeço, Senhor, porque esta palavra de Marcos falou ao meu coração, e eu pude viver o milagre da laje na minha vida e na minha casa. E eu creio, Senhor, que seja qual for a estratégia que o Senhor dará a esse Teu filho, a essa Tua filha, o milagre já está sendo liberado agora em nome de Jesus. A graça já está sendo liberada agora em o nome do Senhor Jesus. Porque, Senhor, se o Senhor abrir os olhos, se as escamas caírem dos olhos, esse Teu filho, essa Tua filha vai poder enxergar que ainda há esperança, que ainda há, Senhor Deus, uma oportunidade, que o Senhor pode fazer a obra acontecer, o milagre acontecer. Pai querido, aquele homem paralítico de Cafarnaum, ele não poderia entrar pelas portas, ele não poderia entrar pela janela, mas ele entrou pelo telhado, que foi um momento estratégico de chegar até o Senhor, e ele saiu, Senhor Deus, curado pelo Senhor. Ele entrou com ajuda, mas ele saiu sozinho, curado e salvo, Senhor, pela fé. E Deus, que nesse momento, esse copo com água, que é uma estratégia que o Senhor nos dá de agir e atuar e mover a nossa fé, que essas chaves, que essa roupa, que essa peça de roupa, que esse nome que está exposto aí, ó Deus, Senhor Jesus Cristo, que esse nome que está sendo declarado sobre a vida dos Teus filhos, que o Senhor possa, meu Pai querido, trabalhar, que o Senhor possa usar dessa estratégia para liberar o milagre, a cura, a restauração, a libertação sobre a vida dos Teus servos, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha testificar sobre a vida dos Teus filhos, que o Senhor já realizou o grande milagre, em nome de Jesus. E aonde era morte, Senhor, vai ter vida. Aonde era enfermidade, vai ter saúde, vai ter cura.
Abençoe a vida dessa criança, do Henry, Senhor. Toca naquele cérebro, Senhor. Toca no cérebro dessa criança que tem só 3 anos, meu Pai. Em nome de Jesus. Aquilo que os médicos ainda não conseguiram fazer. Aquilo que os médicos ainda não conseguiram, meu Pai querido, bloquear para que aquelas convulsões, elas cessem. Eu creio que o Senhor pode agir, que o Senhor pode fazer. Ah, meu Pai querido, o Senhor abre portas onde não tem. O Senhor é médico dos médicos. Toca, meu Pai querido, no cérebro do Henry. Toca no organismo do Henry, e que desde o alto da cabeça, a planta dos pés, ele venha ser curado, renovado, transformado. E meu Pai querido, assim como hoje eu estou testemunhando, que seus pais, que seus avós, que a sua família venha testemunhar o grande milagre sobre a vida do Henry, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, a Silmária, a Franciane, a Cida Cedo, Pai querido, a Aline, meu Deus, em nome de Jesus, a Vânia, meu Pai querido, o irmão Valentim, Pai querido, alcance essas vidas, meu Pai, e tantas outras que serão, Senhor, meu Pai querido, abençoadas com esta live. Eu já declaro a cura, a bênção, a libertação, a graça e a vitória, em nome de Jesus. Amém? Tome a sua água aí e receba da parte de Deus. Usa a tua fé, amém? É estratégico para que você venha usar a tua fé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor Jesus, porque a cada dia o Senhor tem nos feito viver milagres. Amém? Se você tem vivido milagres, dá um glória a Deus aí. Amém? Eu creio que você tem vivido milagres em nome de Jesus. Amém? E o Espírito de Deus, ele tem se manifesto de uma forma tão linda e tão poderosa em nosso meio. Segunda-feira nós tivemos um trabalho com as mulheres aqui e eu trazia a palavra de Eliseu, né, quando aumentava ali o azeite da viúva, e Deus ministrou sobre nós aqui de uma forma linda. E quando foi ontem no culto, uma pastora que não veio no discipulado, que ela teve compromisso, ela testificou a mesma palavra na mesma direção. Então, queridos, eu quero dizer para você, hoje o dia inteiro, desde ontem, né, que eu falei, o Senhor estava me incomodando para contar esse testemunho. Mas se o Senhor me permitiu hoje, é porque hoje o Espírito de Deus quer testificar no teu coração que um milagre está sendo liberado em nome de Jesus. Mas pastor, o que eu tenho que fazer? Toma posse. Só isso. Toma posse. Porque quando aqueles amigos do paralítico de Cafarnaum viram que eles não poderiam entrar e alcançar Jesus pelas portas, nem pela janela, nem pelo fundo, eles entenderam, nós não saímos daqui sem a cura para a vida desse homem. E entraram pela laje. O Espírito de Deus testificou no coração deles para que eles usassem de estratégia, porque dali aquele homem sairia curado. Ei, eles tomaram posse, tome você também em nome de Jesus e viva o milagre do Senhor. Quando meu filho teve meningite, ele tinha 10 anos. Ontem ele fez 23 e nós vivemos o milagre da vida dele. Amém? E é isso que eu declaro para a sua vida. Viva os milagres e as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família, que o Senhor te faça prosperar em todos os teus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, te conceda tua graça e te dê paz. Amém? Que Deus te abençoe. Quinta-feira que vem nós estaremos lá na igreja com um novo tempo para Deus e com o emblema, né?
venha, mesmo sem saber quem é, porque agora nós também estamos de forma presencial, amém? Então, quintas-feiras, Tempo para Deus é live e presencial também. Então, que o Senhor te abençoe e te faça prosperar em todos os teus caminhos. Até quinta que vem, em nome de Jesus. Graça e paz. Deus abençoe vocês.